Um pai solteiro finge ser motorista para surpreender sua noiva. Mas houve algo que nunca deveria ter ouvido. Você precisa parar de andar de um lado para o outro. Marcos, está me deixando tonta. Sophie levantou os olhos de seu livro de colorir. Com apenas 8 anos, franzia a testa com concentração enquanto preenchia a crina de um unicórnio com listras roxas. Marcus Thompson passou a mão pelos cabelos escuros e olhou para o relógio. Pela terceira vez, em apenas 5 minutos. Desculpa, Corrida. É que hoje é um dia especial. Porque vou me casar com a Isabela. Ele se ajoelhou ao lado da filha na mesa da cozinha do sobrado estilo Queen Anne. A luz da manhã entrava pelas janelas, desenhando sombras longas sobre o piso de madeira. Você está animada também? Sophie, do ombros. Sem desviar os olhos do desenho, acho que sim. Ela é legal comigo. E você sorri mais agora do que antes. A observação simples atingiu Marcos mais forte do que ele esperava. Aos 34 anos, pensava ter encontrado equilíbrio entre ser pai solo e buscar a própria felicidade. O divórcio de Sarah, 3 anos atrás, tinha sido amigável, mas ver Sophie dividida entre 2 casas, 2 rotinas, 2 mundos, extremamente cauteloso. Então Isabela Rodrigues surgiu, meses atrás, por meio de um aplicativo de namoro, e tudo mudou. Ela me faz sorrir mesmo. Menos, admitiu Marcos, ajeitando o vestidinho de florista pendurado na cadeira da filha. Acho que ela será uma madrasta maravilhosa. Ela ainda vai morar em Los Angeles. Não, lembra? Depois do casamento, ela vem morar aqui, em Seattle. Vai ficar com a gente o tempo todo. Sophie assentiu com seriedade, menos como se cada mudança na vida dela precisasse de análise profunda. Marcos sentiu um aperto no peito. Sua filha já conhecia demais o que era ser deixada para trás. Isabela não vai a lugar nenhum. Sophie, eu prometo. Do outro lado da cidade, no elegante Hotel Weston, Isabela encarava o próprio reflexo no espelho do quarto de noiva. As mãos tremiam enquanto alisava o tecido de seda do vestido, o mais caro que já usara. Comprado com meses de trabalhos informais, pagos em dinheiro vivo. Você está linda. Mija menos, sussurrou Helena em espanhol, abotoando a última pérola do vestido. Helena Rodrigues, apesar do mesmo sobrenome, não era parente, mas sim a melhor amiga de Isabela desde a aula de inglês na faculdade comunitária, 5 anos atrás. Ambas vindas de Guadalajara, sabiam o peso dos sacrifícios que haviam feito para recomeçar nos Estados Unidos. Eu acho que vou vomitar menos, murmurou Isabela. O espelho refletia uma mulher que ela mal reconhecia. A maquiagem profissional não conseguia esconder a culpa em seus olhos escuros. Nervosismo antes do casamento é normal, disse Helena. Embora sem convicção, sabiam que o problema não era esse. Isabela sentou-se na poltrona macia do quarto. Eu não posso fazer isso com ele, Helena. Ele é um homem bom. Não merece isso. Mas qual é a sua alternativa? A amiga perguntou suavemente. Sua autorização de turista venceu há 4 meses. Você vive com medo. Marcos pode te oferecer o que ninguém mais pode. Estabilidade e segurança, futuro de verdade. Mas eu não o amo. Helena se aproximou. Talvez ainda não. Mas você se importa com ele, não é? E a Sophie te adora. O amor pode nascer do respeito e da convivência. Já vi casamentos começarem com muito menos. O celular de Isabela vibrou com uma mensagem de Marcos. Mal posso esperar para te ver entrando na cerimônia. Hoje será perfeito. Ela fechou os olhos. Lembrou-se do primeiro encontro no mercado, Pike Place. Marcos era honesto, gentil, nervoso de um jeito encantador, quando ele a pediu em casamento 3 meses depois. As lágrimas dela foram reais menos, mas não pelos motivos que ele imaginava. O carro deve chegar a qualquer momento, disse Helena. Está pronta? Isabela se levantou, ajeitando o vestido pela última vez. Tenho que estar enquanto isso. Marcos estava preparando sua própria surpresa. Tinha contratado um carro de luxo para buscar Isabela e Helena. Mas, no último instante, decidiu dirigir. Helmut pagou ao motorista profissional, colocou o boné de chofer, os óculos escuros, e saiu. A ideia era revelar sua identidade no caminho, até o Hotel Fairmont Olympic, onde a cerimônia aconteceria. Um gesto romântico, espontâneo, tudo que seu primeiro casamento nunca teve. Quando parou em frente ao Weston, viu Isabela deslumbrante em seu vestido. Por um segundo, esqueceu do plano. Transporte para o grupo Rodrigues menos, disse ele, disfarçando a voz. Isabela sorriu e entrou no carro com Helena. Em breve, ele revelaria tudo. Seria uma história linda para contar no futuro. O dia em que o pai levou a noiva ao altar dirigindo o próprio carro, ele só não sabia que os próximos 20 minutos mudariam tudo. Capítulo 2. A corrida que mudou tudo. Marcos observava Isabela e Helena pelo retrovisor. Ambas estavam quietas. O trânsito fluía bem.
Perfeito para o momento que ele planejava. Parabéns pelo grande dia, menos disse. Com a voz mais grave, obrigada, menos respondeu Isabela, distraída, olhando pela janela. Helena mexia no celular, provavelmente conferindo os últimos detalhes do evento. Marcos pensava no quanto Helena tinha ajudado no planejamento. Acreditava que Isabela estava ocupada com um emprego exigente em Los Angeles. Mas a verdade era outra. Ela não tinha um cargo de executiva de marketing. Trabalhava em serviços temporários, sem contratos, sem direitos. Fazia o que podia para sobreviver. Há quanto tempo trabalha para a empresa? Perguntou Helena. Puxando conversa, hoje é meu primeiro dia, menos respondeu Marcos com um sorriso. Missão especial para uma ocasião especial. O celular de Marcos vibrou. Era o padrinho. Cadê você? Já estamos no hotel. Ele respondeu rapidamente, buscando minha noiva. Chego já. O telefone de Isabela tocou. Ela olhou para o número e ficou pálida. Carmen. Atendeu Isabela. A voz apertada, os dedos tremendo. Marcos percebeu a mudança repentina para o espanhol. Forçou a memória para lembrar das aulas da faculdade. Seu espanhol estava enferrujado, mas ele entendia o suficiente para captar o essencial da conversa. Olá, Isabella, camustas. Hoje é o grande dia. A voz de Carmen era tão alta que Marcos a ouvia do banco da frente. Te vejo em algumas horas, respondeu Isabela, quase num sussurro. Estou no carro agora indo para o local da cerimônia. Está nervosa? Você parece nervosa. Helena lançou um olhar de alerta para Isabela, mas a noiva parecia já ter passado do ponto de se preocupar com discrição. Carmen. Eu não sei se consigo fazer isso. A voz de Isabela se quebrou. Estou prestes a me casar com um homem que eu não amo. Bomb, que merece muito mais do que eu posso oferecer. As mãos de Marcos apertaram o volante. O espanhol voltava com força surpreendente e, com ele, um choque profundo. Suas certezas estavam desmoronando. Mas você precisa desse casamento, insistiu Carmen. Sua mãe me contou sobre seu visto. Você não pode voltar para o México de mãos vazias. Depois de tantos anos na América, Isabela começou a chorar. Em silêncio. Eu sei, mas ele é tão gentil comigo, Carmen. Ele fala sobre nosso futuro. Sobre como serei madrasta da Sophie. A filha dele já enfrentou o divórcio dos pais, e agora vou destruir tudo outra vez com as minhas mentiras. Que mentiras? Você só não contou sobre o visto. Eu disse que era executiva de marketing em Los Angeles, mas a verdade é que trabalho em serviços pagos, em dinheiro vivo, desde que meu visto expirou. Seis meses. Limpo escritórios à noite, sirvo em eventos nos fins de semana, traduzo documentos para advogados de imigração. Mal consigo pagar o aluguel do apartamento minúsculo que divido com 3 mulheres. Marcos se sentia submerso, como se estivesse respirando debaixo d'água. O tempo parou. 6 meses. Ela estava ilegal havia quase toda a duração do relacionamento. E agora, o que ele via como um conto de fadas, desmoronava em tempo real. E tem mais uma coisa. Isabela continuou, a voz quase inaudível. Miguel ligou ontem. O som ofegante de Helena foi audível. Miguel, seu ex. O que ele queria? Quer tentar de novo. Diz que se arrepende de ter me deixado. Agora está pronto para se comprometer. Conseguiu um bom emprego na cidade do México. Disse que poderia me dar uma vida lá. A visão de Marcos turvou. Miguel, um nome mencionado apenas uma vez. Belial, amigo da faculdade, dissera ela. Agora era outra peça do quebra-cabeça que não encaixava mais. Mas você se casa em 2 horas, disse Carmen confusa, com um homem que pensa que me conhece, mas que não sabe nada de verdade sobre mim, respondeu Isabela, sua voz crua, carregada de culpa. Eu menti sobre tudo, Carmen. Sobre meu trabalho, sobre meu status legal, sobre meus sentimentos. Tudo então. O que vai fazer? Perguntou Carmen. Não sei. Marcos é bem-sucedido. Tem sua própria empresa de tecnologia. Talvez pudesse me ajudar a conseguir legalização. Mas ele merece se casar com alguém que o ame, não com alguém que está o usando como solução finalmente. Helena interveio. Me pare com isso agora. O motorista. Eu não me importo com o motorista. Isabela explodiu. Eu me importo com o fato de que estou prestes a arruinar a vida de um homem. Bom, porque sou covarde demais para encarar meus próprios erros. Marcos parou o carro no sinal vermelho. As mãos tremiam. Ele não conseguia mais acompanhar a conversa. Não pela língua, mas pela dor. A mulher que ele pensava conhecer não era real. Ela havia inventado tudo. Sua profissão, sua situação migratória, seus sentimentos. E agora, havia outro homem. Alguém que talvez ela ainda amasse. Talvez eu devesse cancelar o casamento, murmurou Isabela. Ser honesta com ele. Counter tudo. Deixar que ele decida se ainda quer se casar comigo? E se ele não quiser? Perguntou Carmen. Então, eu dou um jeito.
Talvez ligue de volta para o Miguel. Talvez lute para resolver meu visto sozinha. Mas eu não posso continuar mentindo. Marcos tem sido sua bondade. E eu retribuí com mentiras. O sinal ficou verde. Marcus, como eu sei, estivesse em transe. Continuou dirigindo. Faltavam apenas 10 minutos para chegarem ao Fairmont Olympic Hotel, onde, teoricamente, ele viveria o dia mais feliz da sua vida. O celular vibrou. Uma mensagem de Sophie. Papai, tô animada para dançar com você. E a Isabela na festa. A mensagem inocente o atingiu como um soco no estômago. Sua filha, tão empolgada com esse casamento, já chamando Isabela de ex-madrasta, como explicar tudo isso para uma criança de 8 anos? No banco de trás, Isabela chorava baixinho. Helena consolava em voz baixa. Marcos ouviu fragmentos. Já é tarde demais para voltar atrás, Marcos. Pode te dar a vida que você sempre sonhou. Mal sabiam elas que o homem que dirigia era Marcos. E que ele tinha escutado tudo. Enquanto se aproximavam do hotel, Marcos tomou uma decisão. Não podia fingir que não ouvira. Não podia subir ao altar e prometer amor e lealdade com base em mentiras. Mas também não podia expor Isabela e Helena na frente de todos. Nem destruir o dia de sua filha. Ele parou o carro na entrada circular do hotel. Colocou em ponto morto. Pelo retrovisor, viu Isabela enxugando as lágrimas, tentando se recompor. Chegamos, disse ele, tentando manter a voz firme. Já! Isabela se surpreendeu. Passou tão rápido? Passou, respondeu Marcos, tirando os óculos escuros e se virando para encará-la. A expressão de Isabela se transformou, da confusão ao horror, conforme ela entendia quem tinha dirigido o carro. Marcos sussurrou. Olá, Isabela menos, respondeu ele, com a voz baixa. Acho que precisamos conversar. A respiração de Isabela ficou curta e rápida. Marcos, eu posso explicar? Pode mesmo? Ele retrucou, olhando fixamente para o rosto da Muherkill. Até aquele momento, ele acreditava conhecer profundamente. Pode me explicar por que mentiu por 8 meses? Pode me dizer quem é Miguel? E por que ele te ligou ontem? O nome pairou no ar como uma sentença a Isabela Fétil. Os olhos e lágrimas escorreram pelo seu rosto coberto de maquiagem cuidadosamente aplicada. Por favor, ela sussurrou. Não aqui, não desse jeito. Marcos olhou em volta. Estavam na entrada movimentada de um hotel 5 estrelas. Convidados em trajes de gala passavam por eles, seguindo para cerimônias, talvez, até para o casamento dele. Você tem razão, disse Marcos. Aqui não. Respirou fundo. Tem uma sala de conferências no 2º andar. Vamos para lá. Você vai me contar tudo, e depois vamos decidir como consertar essa bagunça. Helena tentou intervir. Marcos, talvez a gente devesse não, ele interrompeu. Firme, você também está envolvida nisso, Helena. Ajudou ela a mentir. Agora vai ajudar a resolver? A caminhada pelo saguão foi silenciosa, carregada. Marcos ainda usando o disfarce de motorista. Isabela, tentando equilibrar o vestido de noiva enquanto andava o mais rápido que podia. Funcionários do hotel sorriam para eles, acreditando que era só um casal atrasado para o altar. Que ironia! Marcos encontrou uma sala vazia e trancou a porta atrás deles. Isabela afundou em uma cadeira, o vestido formando um mar de seda e renda ao redor. Comece do começo, ele disse, afrouxando a gravata. E eu quero o começo de verdade. Nada de histórias inventadas. Isabela respirou fundo, trêmula. Eu vim para Los Angeles há 5 anos com visto de turista. Era para ter voltado depois de 90 dias. Mas eu fiquei. Tinha medo de voltar sem nada. Sem oportunidades. Então você vive ilegalmente aqui há 5 anos? Nem sempre. Consegui um visto de estudante por um tempo. Fiz cursos de marketing numa faculdade comunitária. Mas quando não consegui mais pagar, perdi o status. Tentei renovar o visto de turista, mas foi negado. Marcos parecia estar ouvindo sobre uma completa estranha, e o trabalho de marketing nunca existiu. Ela admitiu, envergonhada. Eu limpo escritórios à noite, trabalho como garçonete em eventos, traduzo documentos para advogados. Sempre por dinheiro vivo, mas você dizia que vinha a Seattle de avião a cada 2 semanas. Como conseguia pagar? Fazia turnos extras, pedia dinheiro emprestado para Helena. Às vezes deixava de comer por dias para economizar. E que você acreditasse que eu era bem-sucedida. Que valia a pena se casar comigo, Marcos sento-se, esmagado pelo peso da verdade. E Miguel? Miguel foi meu namorado por 3 anos. Achei que íamos nos casar. Mas ele terminou comigo antes da formatura. Disse que não estava pronto. Ontem ele ligou. Disse que se arrependeu. Que quer recomeçar. Tem um bom emprego na cidade do México. Disse que pode me dar a vida que não pôde antes. Helena tentou interromper. Isabela, você não precisa contar isso para ele. Preciso sim. Isabela respondeu firme. Chega de monetárias. Chega de metal. Marcos merece saber tudo. Ela o encarou.
Ainda tenho sentimentos por Miguel. Nunca deixei de amar ele. Mas também me importo com você. Me importo com a Sophie. E no fundo, eu esperava que talvez, com o tempo, eu pudesse aprender a te amar de verdade. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então você ia casar comigo, esperando que talvez um dia aprendesse a me amar, para conseguir documentos? Eu sei que parece horrível, porque é horrível, Isabela. Ele se levantou e foi até a janela. Você faz ideia do que isso significa para mim? Para Sophie, ela estava tão animada com esse casamento, praticando para ser da minha de honra. Já te amava, do ex-madrasta, com todo o carinho do mundo. E agora isso. Eu sei. Isabela chorava. Eu sei que estou machucando gente inocente. Por isso eu queria cancelar tudo. Mas, tive medo de ser deportada. Medo de desapontar minha família. Medo de recomeçar do zero. Achei que se eu passasse pela cerimônia, conseguiria dar um jeito depois. Se eu não tivesse dirigindo aquele carro, se eu não tivesse escutado sua conversa, você teria me contado? Longo silêncio. Eu queria, ela disse por fim. Comecei tantas vezes, mas o medo de você me odiar me travava. Eu não te odeio, Marcos disse, surpreso com a própria resposta. Mas eu estou magoado. Tô furioso. E me sinto um idiota, por não ter percebido nada. Helena falou. O que você vai fazer agora? Marcos olhou para o relógio. A cerimônia começaria em 45 minutos. Convidados, esperando Sophie, pronta no vestido branco. O ministro preparado para celebrar o que seria o dia mais feliz da vida dele. Vou fazer o que deveria ter feito desde que descobri tudo. Vou ser honesto com todos. Vamos descer, e eu vou anunciar que o casamento está adiado indefinidamente. Marcos, você não precisa. Isabela tentou. Preciso sim. Ele interrompeu, porque apesar de tudo, eu não sou o tipo de homem que humilha alguém em público. Vamos lidar com isso com dignidade. Ele olhou para ela com seriedade, e depois, você vai me contar tudo completamente, sobre seu status migratório, sobre Miguel, sobre seus planos. E aí, eu vou te ajudar? Ajudar? Isabela parece confusa. Vou te conectar com um advogado de imigração. Alguém que possa te orientar legalmente? Helena franziu o senho. Por que você faria isso? Porque é o certo. Porque, mesmo com todas as mentiras, Isabela ainda é uma pessoa, e merece a chance de consertar isso do jeito certo. E porque Sophie gosta de você. E quero que minha filha entenda que ajudar quem a gente ama menos mesmo. Quando nos machuca menos é o que pessoas de verdade fazem. Isabela chorava novamente. Mas agora, era diferente. Eu não mereço sua ajuda. Talvez não. Marcos respondeu. Mas você vai receber a si mesmo. Ele respirou fundo. Sob uma condição qual? Ela perguntou, sem mais mentiras. Nunca mais. Nem sobre documentos. Nem sentimentos. Nem o futuro. Só a verdade. Sempre. A respiração de Isabela estava entrecortada. Os olhos marejados. Ela apenas assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. Marcos se levantou, ajeitou a gravata e disse com firmeza. Vamos lá. Está na hora de encarar nossas famílias e amigos. Contar a verdade e descobrir como seguir em frente. A partir daqui, enquanto saíam da sala de conferências, Marcos sentiu algo inesperado, um alívio silencioso, apesar da traição, das mentiras, do fato de que seu casamento estava prestes a se transformar num dos momentos mais humilhantes de sua vida. Pela primeira vez em meses, tudo finalmente parecia real. O elevador parecia descer em câmera lenta. Marcos havia tirado o boné e os óculos escuros de motorista. Seu terno agora estava amarrotado, reflexo de uma manhã turbulenta. Lado Delhi. Isabela, menos vestida como uma noiva de conto de fadas, carregava no rosto a devastação de uma tragédia silenciosa. Helena permanecia calada, segurando um pequeno estojo de maquiagem. O kit emergência da noiva. O que exatamente vamos dizer para todos? Isabela perguntou. A voz trêmula. A verdade? Respondeu Marcos, olhando para a porta do salão de recepção que se aproximava. Que percebemos que não estamos prontos. Que precisamos adiar. Indefinidamente. E a Sophie? A voz dela se quebrou. Ela estava tão animada por ser a dama de flores. O coração de Marcos apertou. Sophie é minha responsabilidade. Eu vou explicar para ela. As portas do salão se abriram. Cerca de 60 convidados estavam reunidos em clima de festa. Champanhe nas mãos. Sorrisos nos rostos. Amigos da faculdade de Marcos, colegas da consultoria, familiares e que ele imaginava serem amigos e parentes de Isabela. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. Ele viu Sophie imediatamente do vestido lavanda. Os cachinhos dourados cuidadosamente arrumados, animada ao lado da mãe, Sarah, sua ex-esposa. A menina estava empolgada.
provavelmente contando como havia ensaiado o momento de jogar as pétalas. A cena foi como um soco no estômago para Marcus. Sua mãe foi a primeira a se aproximar. Marcus, graças a Deus, estávamos começando a ficar preocupados, mas ela parou de falar assim que viu a expressão no rosto dele. O que aconteceu? Mãe, eu preciso reunir todos. Temos um anúncio a fazer. Seu pai se aproximou, percebendo que algo estava fora do lugar. Que tipo de anúncio? Pai, por favor, só me ajuda a chamar a atenção de todos. Minutos depois, o salão inteiro estava em silêncio. Marcus estava à frente. Isabela, ao seu lado. Os dois pareciam tudo, menos um casal prestes a se casar. Obrigado por estarem aqui hoje. Marcus começou. Sua voz firme, mas dolorida. Isabela e eu sabemos o quanto vocês se dedicaram. Viagens, presentes, tempo. E somos muito gratos. Ele respirou fundo, mas decidimos, com muito pesar, adiar nosso casamento indefinidamente. Descobrimos que temos questões importantes a resolver. Antes de dar esse passo, um burburinho se espalhou. O rosto da mãe dele ficou pálido. O pai fechou a mandíbula com força. Sarah segurou Sophie com mais firmeza, confusa. A menina encarava Marcus com olhos arregalados e inocentes. Isabela tentou falar. Lamentamos profundamente. Sabemos o quanto isso é decepcionante. Tá tudo bem com vocês? Gritou David. O padrinho. Estamos bem menos Marcus, respondeu. Rapidamente, só precisamos de tempo. O hotel havia sido compreensivo. A recepção ainda aconteceria, mas como um jantar familiar, não mais uma celebração de casamento. Enquanto os convidados tentavam processar a notícia, Sarah se aproximou com Sophie. Papai, disse a menina baixinho. Porcuva, não vai se casar? Marcus se ajoelhou. Às vezes, os adultos percebem que precisam de mais tempo para tomar grandes decisões. Mas eu treinei tanto para ser florista, ia jogar as pétalas, e tudo, eu sei, meu amor. E você teria sido perfeita? Foi por minha causa? Eu fiz algo errado? A pergunta atingiu Marcus como uma facada. Não, meu anjo, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver com você. Sarah interveio com sua calma habitual. Marcus, talvez seja melhor levarmos a Sophie para um lugar mais reservado. Ele assentiu. Grato. Sarah sempre foi excelente em momentos de crise. Uma das razões pelas quais a coparentalidade funcionava. Mesmo após o divórcio, Isabela menos Sarah disse de forma inesperada. Você está bem? Parece prestes a desmaiar. Isabela, com a maquiagem borrada e os ombros caídos, respondeu. Estou só. Sobrecarregada. Sente-se, sugeriu Sarah, enquanto Helena corria para pegar um copo d'água. Marcus observou a ex-esposa cuidar de tudo com eficiência. Pensou que talvez ela fosse a única ali que realmente entendia o que ele sentia. Seus pais se aproximaram. Marcus, o que realmente está acontecendo? Mãe, agora não posso explicar tudo, mas prometo. Isso é o certo. Vocês brigaram? Perguntou o pai. Porque se for apenas nervosismo, não é nervosismo, pai. É mais complicado do que isso. Helena voltou com um copo d'água. Isabela o recebeu com mãos trêmulas. Do outro lado da sala, um grupo de parentes de Isabela falava em espanhol, murmurando preocupações e perguntas. David, seu melhor amigo, se aproximou discretamente, cara. Sou seu irmão desde a faculdade. Me conta. O que houve? Marcus hesitou. Descobri coisas sobre a Isabela. Coisas importantes, do tipo que tornam impossível continuar. Marcus olhou para o chão, depois para o rosto do amigo. Sim, você está bem? Eu vou ficar. E, para sua própria surpresa, ele sabia que isso era verdade. O que você precisa de mim? Ajuda para garantir que todos aproveitem o jantar. E, por favor, cuida da Sophie. Vai ser difícil para ela entender. David assentiu. E ali, no meio de um salão onde sonhos estavam desmoronando, algo novo começava a nascer. Verdade. Coragem. E talvez, um recomeço. 3 dias após o casamento cancelado, Marcus estava sentado em seu escritório, encarando um pequeno cartão de visitas entre os dedos. Rebecca Martinez, advogada de imigração, uma colega de trabalho, que havia passado por todo o processo de visto H-1B, a recomendara fortemente. Marcus já havia conversado com ela por telefone, explicando a situação de Isabela de forma geral. Ela vai precisar comparecer para uma consulta, dissera Rebecca. Calma. Base no que você me contou, talvez ainda existam opções. Ficar ilegal nos Estados Unidos da América é sério, mas não é um beco sem saída, se agirmos rápido. Batem na porta. Era Sophie, ainda de pijama, mesmo sendo quase meio-dia. Desde o dia do casamento, ela se agarrava a Marcus como se tivesse medo de perdê-lo também. Papai, a Isabela vai vir hoje? Marcus sentiu o coração pesar. Não hoje, meu amor.
lembra do que conversamos? A Isabela e eu precisamos de um tempo para resolver algumas coisas. Mas ela ainda vai ser minha madrasta, né? Ele a puxou para o colo, tentando encontrar as palavras certas. Não sei, Sophie. As coisas estão complicadas agora. A Isabela precisa resolver alguns problemas. E eu vou ajudá-la. Mas isso não quer dizer que a gente vai se casar. Que tipo de problema? Marcos respirou fundo. Como explicar leis de imigração para uma criança de 8 anos? Lembra como você precisa de permissão para dormir na casa dos seus amigos? Os adultos também precisam de permissão para morar em outro país. A Isabela perdeu a dela. E agora precisa pedir outra. E você vai ajudar ela a conseguir? Vou tentar. Sophie ficou quieta por um tempo, mesmo ela deixando você triste, mesmo assim. Porque é isso que a gente faz pelas pessoas que ama. O celular vibra. Era uma mensagem de Isabela. Estou pronta para encontrar a advogada quando você puder marcar. E Marcos, obrigada. Do outro lado da cidade, Isabela estava sentada em seu pequeno apartamento, que dividia com outras 3 mulheres, todas em situações irregulares nos Estados Unidos da América. O vestido de noiva ainda pendurado num canto, um lembrete caro da vida que quase construiu baseado em mentiras. Helena já havia voltado para Los Angeles, mas antes deixou um aviso direto. Você precisa parar de fugir. Tá fugindo desde que seu visto expirou há 5 anos. Fugindo da imigração. Fugindo de relacionamentos sinceros. Fugindo de si mesma. Eu não sei como parar. Começa contando a verdade. Toda ela. Ao Marcos, a advogada, a você mesma. Sozinha agora, Isabela finalmente estava pronta para encarar tudo de frente. Pegou um papel e escreveu cada detalhe da sua situação. O visto de estudante vencido, os anos de trabalho informal, as tentativas frustradas de regularização. O telefone toca. Era Miguel. Estive pensando. Posso ir até Seattle? Te ajudar com tudo. Podemos voltar juntos pro México. Miguel, não posso falar disso agora, por quê? Que te prende aí? Você mesma disse que não o ama. Isabela fechou os olhos. Porque preciso consertar a bagunça que eu criei. Preciso fazer isso do jeito certo. Não fugir pro México. Desde quando você se importa com fazer as coisas direito? A pergunta doeu, porque era verdadeira. Isabela vinha evitando decisões difíceis por anos, desde que percebi o mal que causei a um homem bom. E a filha dele, ele tem uma filha? Sophie, 8 anos, estava tão empolgada com o casamento, já passou pelo divórcio dos pais. E eu ia fazer ela passar por outra perda porque fui covarde demais para contar a verdade. Slance, do outro lado, você se importa mesmo com eles. Sim, talvez não da forma que Marcos merece, mas me importo. E devo honestidade a eles. E quanto a nós? Isabela olhou ao redor do pequeno apartamento que construíra. Com base no medo, não sei, Miguel. Primeiro preciso descobrir quem eu sou. Sem tá fugindo. 2 horas depois, Isabela estava sentada diante da advogada Rebecca Martinez. Marcos ao seu lado, em silêncio como apoio. Rebecca, uma mulher nos seus 40 anos, com olhos gentis, mas postura firme, abriu a pasta de documentos. Vamos começar com o seu status atual. Você diz que ficou ilegal após um visto de turista B2. Certo? Sim. Ele expirou há 8 meses. E você trabalhou desde então? Sim. Limpeza. Catering. Tradução. Tudo por fora. Em dinheiro. Rebecca notou calmamente. Alguma prisão ou encontro com imigração? Não. Isso é bom. Agora, vamos falar das opções. Ela respirou fundo. Você esteve legal por mais de 180 dias. Mais menos de 1 ano. Se sair dos Estados Unidos da América agora, enfrentará uma proibição de 3 anos para retornar. Isabela ficou pálida. 3 anos. Mas, existem possíveis dispensas. Se tiver um parente qualificado, ela olhou entre os dois. Marcos como marido seria qualificado. Mas vocês não estão casados. E não planejamos casar. Marcos respondeu com firmeza, mas sem raiva. Então nossas opções são mais limitadas, mas não impossíveis. Rebecca ajustou os óculos, encarando Isabela com seriedade. Isabela, você tem algum familiar que seja cidadão americano ou residente legal? Minha família toda está no México. Algum empregador disposto a te patrocinar para um visto de trabalho? Nenhum. Tudo o que fiz aqui foi por baixo dos panos. Sem contratos. Sem documentos. Rebecca recostou-se lentamente na cadeira. O peso da situação evidente. Ok, isso é delicado, mas aqui está o que recomendo. Primeiro, você precisa parar de trabalhar ilegalmente. Agora. Segundo, precisamos investigar se há algum tipo de alívio legal. Asilo, programas especiais. Qualquer coisa que nos dê uma rota para sua regularização? Quais são as chances? Isabela perguntou. A voz baixa e tensa. Honestamente, sem parente qualificado ou patrocinador, e com o tempo de permanência ilegal. Mas não, impossível. Vamos precisar analisar
todo o seu histórico imigratório, cada entrada, cada saída. Marcos, que havia permanecido em silêncio até então, falou. E se ela simplesmente voltasse para o México? Ela enfrentaria o banimento de 3 anos. Poderia pedir uma permissão especial se tivesse um parente qualificado. Caso contrário, teria que esperar no México até poder tentar um novo visto. Isabela engoliu seco, os olhos marejados. Então minhas opções são me esconder ilegalmente pelo resto da vida, ou voltar para o México e ser banida por 3 anos. Essas são 2 das opções, disse Rebeca com doçura. Mas deixe-me pesquisar. Talvez haja algo que ainda não consideramos. Quando saíram do escritório, o silêncio entre Isabela e Marcos era ensurdecedor. Ela andava devagar, o coração apertado. Há uma pesada, eu vou pagar por toda a ajuda jurídica que você precisar, disse Marcos ao abrirem a porta do carro. Marcos, você não precisa. Preciso sim. Não por pena, mas porque é o certo. Você veio atrás de oportunidades. Cometeu erros. Mas isso não te torna menos merecedora de uma segunda chance. Isabela parou, o coração batendo forte. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre o Miguel. Marcos ficou tenso. O que tem ele? Ele quer que eu volte para o México. Disse que agora está pronto para se comprometer. Tem uma vida estável para me oferecer. E você, o que você quer? Eu não sei. Durante anos, sonhei com ele voltando, dizendo que me amava, que estava pronto. Mas agora que ele voltou, eu não sei mais se sou a mesma pessoa. Marcos a encarou. Então me diz, o que você realmente quer? Não o que é seguro, nem o que parece certo. Mas o que seu coração quer? Isabela ficou em silêncio. Eu quero parar de ter medo. Parar de medo. Quero construir algo verdadeiro. Seja aqui, no México, ou em qualquer outro lugar. Marcos sorriu. Suave. Então é nisso que vamos trabalhar. Um passo honesto de cada vez. E pela primeira vez em muito tempo. Enquanto dirigiam de volta para o pequeno apartamento dela, Marcos sentiu algo inesperado. Esperança. Não por um romance. Esse capítulo parecia encerrado. Mas esperança de que Isabela pudesse, enfim, viver com dignidade e verdade. E ao ajudá-la, ele ensinava a Sophie a lição mais valiosa de todas. Ajudamos os outros, não porque merecem, mas porque é quem escolhemos ser. Capítulo 6. Menos recomeços 2 meses depois. Marcos estava na cozinha preparando o café da manhã. Para Sophie, que tagarelava sobre seu projeto da feira de ciências, podemos usar bicarbonato e vinagre para fazer o vulcão explodir? Ela perguntou. Animada? Claro, vamos testar no fim de semana. O telefone de Marcos vibrou. Mensagem de Rebeca Martinez. Boas notícias sobre o caso da Isabela. Me ligue quando puder. As coisas haviam começado a melhorar. Rebeca descobrira que Isabela talvez se qualificasse para o visto U, destinado a vítimas de certos crimes, que ajudam a justiça. Um dos restaurantes onde Isabela trabalhara ilegalmente estava sob investigação de tráfico de trabalho, e o testemunho dela podia ser crucial. Era sobre a Isabela? Sophie perguntou com olhos atentos. Talvez, porque a curiosidade, sinto falta dela, ela me ensinava palavras em espanhol. Eu sei, meu amor, e ela sente sua falta também. Isabela tinha sido respeitosa com o distanciamento, mas mandava pequenos presentes. Um dicionário espanhol-inglês, um livro de contos mexicanos, gestos sutis, porém sinceros. Ela vai ficar bem? Sophie perguntou, com a sinceridade das crianças. Acho que sim. Agora ela tá tentando resolver tudo da maneira certa. Que bom. Gosto mais assim, sem mentiras. Marcos sorriu. Sophie havia entendido tudo com uma maturidade surpreendente. O celular tocou novamente. Era Sarah. Pode pegar a Sophie 1 hora mais cedo hoje? Emergência no trabalho, claro. Tá tudo bem? Só drama de cliente. E você? Como está? De verdade? Melhor do que imaginei. Mais leve. Depois de desligar, Marcos refletiu. Muita coisa havia mudado. O casamento cancelado, a exposição, as perguntas, mas no fundo, uma certeza crescia. Ele não se arrependia. Isabela estava tentando. E ele, ao estender a mão sem cessar e mais íntegro do que nunca, Marcos ainda lidava com sentimentos de traição e vergonha. Mas conforme as semanas passavam, ele se sentia cada vez mais grato pela verdade, por mais dolorosa que tivesse sido. Do outro lado da cidade, Isabela Santa Você, escritório de uma ONG, que ajudava imigrantes a enfrentar desafios legais. Há 6 semanas, ela era voluntária ali, usando suas habilidades bilíngues para orientar pessoas em situações parecidas com a que ela mesma enfrentara. Senhora Rodrigues menos, disse Maria, coordenadora da organização, o detetive, quer marcar outra entrevista sobre o caso do restaurante. Esta preparada. Isabela sentiu com firmeza. Tenho trabalhado com a doutora Rebeca,
para organizar meu testemunho. É difícil reviver tudo o que aconteceu, mas eu sei que é necessário. O caso de tráfico de trabalho havia se revelado muito mais grave do que se pensava. O restaurante onde Isabela trabalhou à noite estava explorando diversos trabalhadores indocumentados, salários abaixo do mínimo, ameaças de denúncia à imigração. Isabela havia guardado registros detalhados, e sua disposição para testemunhar tornava-a uma testemunha essencial. E o visto U? Como está se sentindo em relação a isso? Perguntou Maria, nervosa, mas esperançosa. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou enfrentando meus problemas do jeito certo. O celular vibrou. Mensagem de Miguel. Estou indo para Seattle. Semana que vem. Precisamos conversar pessoalmente. Isabela ficou olhando para o visor, mas não sentiu a emoção que esperava há meses atrás. Miguel vinha ligando com frequência, pressionando por uma decisão. Mas quanto mais conversavam, mais ela percebia. O que sentia por ele era medo do passado, não amor pelo presente. E está tudo bem? Perguntou Maria, notando sua expressão. É alguém do meu passado, querendo voltar. Mas eu não quero mais o mesmo. Ela olhou ao redor. Cartazes sobre direitos trabalhistas, pilhas de documentos, imigrantes buscando ajuda. Eu quero construir algo real, usar minha experiência para ajudar outras pessoas a não passarem o que eu passei. Maria sorriu. Isso me parece um ótimo recomeço. Naquela noite, Isabela ligou para Helena, buscando conselhos sobre o encontro com Miguel. Mica, você mudou, disse Helena com carinho. Tá mais calma, mais firme. Não deixe ele te empurrar de volta para o passado, mas ele está me oferecendo tudo o que eu sempre quis. Amor, segurança, uma vida legítima no México. É isso que você quer agora? Ou era o que você queria, quando estava perdida e com medo? Isabela respirou fundo. Acho que estava apaixonada pela ideia dele, não pela realidade. Ele me deixou quando eu mais precisei. E agora volta. Quando é conveniente para ele? E o Marcos? Você ainda sente algo por ele? Longo silêncio. Eu me importo muito com ele. Respeito ele profundamente. Mas antes de poder ser justa com alguém, eu preciso descobrir quem eu sou de verdade. Isso é maturidade. Tô tentando. Passei anos fugindo, mentindo. Agora quero tentar algo diferente. Ser honesta, mesmo quando dói. Na manhã seguinte, Marcos recebeu a ligação que esperava de Rebeca Martinez. Boas notícias. A aplicação para o visto U tá promissora. O testemunho da Isabela foi essencial, e ela se enquadra nos critérios de vítima. Isso é maravilhoso. Quanto tempo até sair? Pode levar alguns meses, mas enquanto isso, ela poderá trabalhar legalmente. É uma situação muito melhor do que a que ela tinha antes. Marcos sentiu uma alegria sincera por Isabela. Vou avisá-la. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Já pensou em reconsiderar o casamento com ela? Isso aceleraria tudo. Pensei. Mas não, nós dois merecemos mais do que um casamento por conveniência. Ela merece alguém que a ame pelo que ela é. E eu também mereço alguém que seja honesto desde o começo. Depois de desligar, ele mandou uma mensagem. A Rebeca tem boas notícias. Ligue para ela quando puder. A resposta chegou rápido. Obrigada por tudo. Sei que não mereço sua ajuda, mas sou grata de verdade. Marcos olhou para a mensagem sentindo o turbilhão de emoções que qualquer contato com Isabela despertava. Ele a queria bem. Queria que ela vencesse, mas o romance deles estava encerrado. A confiança havia se rompido de forma irreversível. E talvez isso fosse o certo. Talvez esse final, menos ajudando-a a se reerguer com dignidade, fosse mais bonito do que um casamento construído na mentira. Capítulo 8 Menos reencontros e começos naquela tarde. Ao buscar Sophie na escola, ela fez uma pergunta inesperada. Papai, você acha que um dia vai casar com outra pessoa? Marcos sorriu, surpreso. Pela franqueza da filha, talvez, meu amor, mas só se for com alguém que seja totalmente honesta comigo e que ame nós dois exatamente como somos. Que bom. Você merece isso. Enquanto dirigiam para casa, Marcos percebeu que sua filha de 8 anos havia resumido tudo o que ele aprendera com Isabela. Ele merecia amor verdadeiro. E ela também. O caminho pela frente era incerto. Mas, pela primeira vez em meses, ele era construído com verdade em vez de engano. E isso, pensou Marcos, era a fundação mais forte que ele poderia desejar. Epílogo. 6 meses depois. 6 meses após o casamento cancelado, Marcos estava na cozinha em um sábado de manhã, virando pancakes. Enquanto Sophie colocava a mesa, a rotina de fim de semana se tornara mais leve, mais verdadeira. Podemos fazer panquecas extras? Sophie perguntou com entusiasmo. A Amy vem para fazer nosso projeto de ciências. Amy era filha da nova vizinha, Adra Sarachun, uma cirurgiã pediátrica. As duas meninas haviam se tornado inseparáveis, claro, disse Marcos.
A mãe dela vai ficar para um café? Ela disse que talvez. Marcos sorriu. Sarah vinha com frequência, sem pressão, sem expectativas. Uma amizade natural, sincera. Ela sabia de tudo: o casamento, a Isabela, o apoio, e nunca o julgou por nada. Tudo bem por mim. Menos respondeu. Preparei café extra. O celular vibrou. Mensagem de Isabela. Recebi a carta de aprovação. O visto. Saiu. Começo semana que vem. No Centro de Apoio a Imigrantes. Obrigada por acreditar que eu podia fazer isso do jeito certo. Marcos sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Sentia que as coisas estavam exatamente onde deveriam estar. Marcos sentiu uma onda genuína de felicidade. Nos últimos 6 meses, Isabela havia transformado sua vida completamente. O improvável se tornou possível. Seu visto foi aprovado. E ela finalmente podia ficar nos Estados Unidos legalmente e encontrou trabalho legítimo, ajudando outros imigrantes em situações como a dela. E até se matriculou em aulas noturnas para terminar sua faculdade de marketing da maneira certa. Sophie, percebendo o sorriso do pai, perguntou: é uma boa notícia? Marcos assentiu. Isabela conseguiu o visto. Agora ela pode ficar aqui, legalmente. Ela está feliz? Akko Kyusam está trabalhando ajudando pessoas e voltou a estudar. Sophie sorriu. Ela é boa nisso. Ajudar pessoas. A verdade é que Isabela havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não apenas se reergueu, mas passou a guiar outros por caminhos mais seguros. Com a força da própria experiência, a campainha tocou. Sophie correu até a porta. Era Amy menos sua vizinha e melhor amiga menos. E a doutora Sarah Chun, a mãe dela, Sarah com seu sorriso gentil e uma caixa de muffins caseiros nas mãos. Entrou com naturalidade. Trouxemos muffins de blueberry. Amy insistiu em contribuir com o café da manhã. Marcos não conseguiu esconder o sorriso. Aos poucos, Sarah havia se tornado parte da rotina deles. Sem promessas, sem pressa, apenas presença genuína, enquanto as meninas subiam para o quarto para montar seu experimento de vulcão com vinagre e bicarbonato. Sarah e Marcos ficaram na cozinha. Vi sua mensagem sobre a Isabela. O visto aprovado, né? Deve ser um alívio. Ela trabalhou duro, mudou de verdade. Sarah, que também havia passado pelos desafios da imigração, olhou para Marcos com ternura. E você, está em paz com tudo isso? Marcos pensou. Mais do que eu imaginava. Acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Isabela precisava aprender a resolver as coisas de forma honesta. E eu precisava reaprender a confiar em mim mesmo. Sarah sorriu. E agora, o que seus instintos dizem? Havia algo na pergunta, algo mais profundo. Marcos olhou para ela, percebendo a conexão que haviam construído sem nem perceber. Meus instintos dizem que eu confio em você, que gosto de estar com você, que você é exatamente quem demonstra ser. Sarah respondeu, com um sorriso leve, mas cheio de significado. São bons instintos. Os meus dizem que eu não me sentia tão à vontade com alguém há muito tempo. Nesse momento, as meninas desceram gritando. O vulcão explodiu, mas fizemos bagunça. Sarah riu e se levantou. Vamos lá, mostrem o estrago. Antes que Marcos pudesse subir, seu celular tocou. Número desconhecido. Do outro lado da linha. Uma voz inesperada. Marcos, é o Miguel Santos. Estou ligando por causa da Isabela. Marcos sentiu o coração apertar. O que tem ela? Miguel respondeu com sinceridade surpreendente. Ela me contou tudo. Sobre o visto, sobre o trabalho. E disse que não quer mais voltar ao México. Disse que aprendeu com você o que é um relacionamento honesto. Marcos ficou em silêncio, sentindo a força das palavras. Obrigado por não desistir dela. Você deu a ela uma segunda chance. Coisa que eu, talvez não faria. Marcus Tesselger, com os olhos marejados. Aquela ligação era o ponto final, que ele nem sabia que precisava. Pai, Sophie gritou do andar de cima. A gente precisa de ajuda com a bagunça. Tô indo. Subindo as escadas, Marcos refletiu. 6 meses atrás, ele havia perdido tudo o que achava ser seu futuro. Hoje, tinha algo muito mais valioso. Verdade, liberdade e possibilidades reais. Sarah, com as mangas arregaçadas, limpava a sujeira das meninas sem perder o bom humor. O sol da manhã iluminava a sala, preenchendo o espaço com uma calma quase mágica. Não era o final que ele havia planejado. Mas era real e, acima de tudo, era feliz.